Após fundar o mosteiro, Anathapindika foi incansável em seu apoio à sangha residente. Ele fornecia aos monges que viviam lá todas as necessidades. Cada manhã enviava mingau de arroz e cada noite supria todas as necessidades de vestuário, tigelas de esmola e remédios. Todos os reparos e manutenção em Jetavana eram realizados por seus servos. Acima de tudo, várias centenas de monges iam diariamente à sua casa, uma mansão de 7 andares, para receber a refeição matinal. Todos os dias, na hora da refeição, sua casa se enchia de mantos cor de ocre e da atmosfera de santidade. Quando o rei Pasenadi soube da generosidade de Anathapindika, desejou imitá-lo e começou a fornecer esmolas para 500 monges diariamente. Um dia, a caminho de conversar com os monges, soube por seus servos que os monges estavam levando a comida embora para dá-la aos seus apoiadores na cidade, que então a ofereciam de volta a eles. O rei ficou intrigado, pois sempre providenciara comida muito saborosa. Então perguntou ao Buda sobre o motivo do comportamento dos monges. O Buda explicou que no palácio os cortesãos distribuíam a comida sem qualquer sentimento interior, apenas obedecendo ordens como se estivessem limpando um estábulo ou levando um ladrão ao tribunal. Eles não tinham fé nem amor pelos monges. Muitos deles até pensavam que os monges eram parasitas vivendo do trabalho da população. Quando algo era dado com esse espírito, ninguém se sentia confortável em aceitá-lo, mesmo que fosse a comida mais deliciosa. Em contraste, os fiéis leigos da cidade, como Anathapindika e Visakha, recebiam os monges como amigos espirituais que viviam para o bem-estar de todos os seres. Uma refeição humilde oferecida por um amigo valia muito mais que um banquete mais suntuoso oferecido por alguém sem espírito de doação. O Buda acrescentou um verso para o rei memorizar. Um prato pode ser insosso ou saboroso. A comida pode ser escassa ou abundante. Mas se é dada por uma mão amiga, então se torna uma refeição deliciosa. Anathapindika e Visakha não eram apenas os maiores doadores de Savatthi, mas a sua ajuda era frequentemente solicitada pelo Buda sempre que algo precisava ser organizado com a comunidade leiga. Ainda assim, mesmo a riqueza de Anathapindika não era inesgotável. Um dia, tesouros avaliados em 18 milhões foram arrastados por uma enchente repentina e levados ao mar. Além disso, ele havia emprestado aproximadamente a mesma quantia a amigos de negócios, que não o reembolsaram, e ele relutava em cobrar as dívidas. Como sua fortuna equivalia a cerca de 5 vezes 18 milhões, e ele já havia gasto 3/5 disso com o mosteiro, sua riqueza estava acabando. Anathapindika, o milionário, havia se tornado pobre. No entanto, apesar das dificuldades, continuou fornecendo alguma comida aos monges, mesmo que fosse apenas uma modesta porção de mingau ralo. Naquele tempo, um espírito vivia no portão da mansão de 7 andares de Anathapindika. Sempre que o Buda ou um discípulo santo entrava na casa, o espírito era obrigado, pelas leis do seu reino, a descer de seu lugar em honra a eles. Isso, porém, era muito inconveniente para o espírito. Então, ele tentou encontrar uma forma de manter os monges fora da casa. Apareceu a um servo e sugeriu para parar com as doações, mas o servo ignorou. Depois tentou influenciar o filho da casa contra os monges, mas também falhou. Finalmente, o espírito apareceu com sua aura sobrenatural ao próprio Anathapindika e tentou persuadi-lo de que, agora empobrecido, seria sensato parar de dar esmolas. O grande doador respondeu que só conhecia 3 tesouros, o Buda, o Dhamma e a Sangha. Disse que estava determinado a cuidar desses tesouros e mandou o espírito sair da sua casa, pois ali não havia lugar para inimigos do Buda. Então, o espírito, novamente seguindo as leis do seu reino, teve que abandonar aquele lugar. Foi até a divindade protetora da cidade de Savatthi e pediu abrigo, mas foi encaminhado a um tribunal superior, o dos 4 grandes reis, deuses que governavam o reino celestial mais baixo. Mas nem mesmo eles se consideravam qualificados para decidir. Então enviaram o espírito sem teto a Sakka, o rei dos Devas. Enquanto isso, o espírito se deu conta da sua má conduta e pediu a Sakka que buscasse perdão em seu nome. Sakka determinou que, como penitência, o espírito ajudasse Anathapindika a recuperar sua fortuna.
Primeiro, o espírito teria que recuperar o ouro submerso, depois encontrar um tesouro enterrado sem dono e, por fim, persuadir os devedores de Anatapíndica a saldar suas dívidas. Com grande esforço, o espírito cumpriu essas tarefas, aparecendo em sonhos para os devedores e exigindo o pagamento. Logo, Anatapíndica tinha novamente 54 milhões e pôde ser tão generoso quanto antes. O espírito apareceu então diante do Buda e pediu perdão por seu comportamento malévolo. Foi perdoado e, depois de ouvir o Dhamma do iluminado, tornou-se discípulo. O Buda lhe ensinou que uma pessoa que busca a perfeição da generosidade não pode ser impedida disso por nada no mundo, nem por espíritos, nem por deuses, nem por demônios, nem sequer pela ameaça da morte. Depois que Anatapindika recuperou toda a sua riqueza, um Brahmane ficou com inveja de sua boa sorte e decidiu roubar o que, em sua opinião, o havia tornado tão próspero. Queria capturar a manifestação de Siri, a deusa da fortuna, pensando que, ao levá-la, a sorte o abandonaria e viria a servi-lo. Esse estranho pensamento vinha da ideia de que os favores do destino, embora recompensas por boas ações passadas, eram concedidas por divindades que habitavam a casa do beneficiado. O Brahmane foi até a casa de Anatapindika e procurou a deusa. Como muitos indianos da época, tinha poderes clarividentes e viu que Siri habitava um galo branco, guardado em uma gaiola dourada na mansão. Pediu o galo a Anatapindika, dizendo que precisava acordar seus alunos. Generoso, Anatapindika concedeu. Mas naquele momento, Siri se moveu para uma joia. O Brahmane pediu a joia e também a recebeu. Depois Siri se escondeu em um bastão de autodefesa. O Brahmane também conseguiu esse item. Por fim, a deusa da fortuna sentou-se na cabeça de Punalakana, esposa de Anatapindika, o verdadeiro bom espírito da casa. Ao perceber isso, o Brahmane recuou assustado. Não posso pedir sua esposa. Confessou suas más intenções, devolveu os presentes e, envergonhado, deixou a casa. Anatapindika foi até o iluminado e contou sobre o estranho episódio. O Buda explicou a conexão, como o mundo é transformado por boas ações e como para aqueles com visão correta, através da purificação moral, tudo é possível, até mesmo Nibbana. Sempre que o Buda estava em Savatthi, Anatapindika o visitava, mas em outras épocas sentia-se desamparado sem um suporte tangível para a devoção. Um dia contou a Ananda sobre o seu desejo de construir um santuário. Ananda relatou ao Buda, que então declarou que havia 3 tipos de santuário: corporal, memorial e representações. O primeiro tipo era uma relíquia corporal, que só poderia existir após o parinibbana do Buda. O segundo era um objeto usado por ele, como uma tigela de esmolas. O terceiro, um símbolo visível. Como o primeiro ainda não era possível, e o terceiro não bastava para os que precisavam de mais que uma imagem, decidiu-se pelo segundo. A árvore Bodhi, em Uruvela, foi escolhida como memorial. Sob ela, o Buda encontrou a porta para o imortal, e nela abrigou-se nas primeiras semanas após a iluminação. Assim, Mahamoggallana trouxe um broto da árvore original para ser plantado em Jetavana. Ananda o apresentou ao rei para a cerimônia, mas o rei Pasenadi, com humilde régia, declarou que era apenas um guardião do trono. Seria mais apropriado que alguém mais próximo do ensinamento plantasse o broto. Entregou então a Anatapindika. A árvore cresceu e tornou-se objeto de devoção dos leigos piedosos. A pedido de Ananda, o Buda passou uma noite sob ela para consagrá-la com ainda mais distinção. Anatapindika visitava frequentemente a árvore, usando as memórias e o alento espiritual que ela trazia para focar seus pensamentos no Buda. A família de Anatapindika. Anatapindika era feliz no casamento. Sua esposa, Punalakana, fazia jus ao nome, que significa aquela com o sinal do mérito. E como bom espírito do lar, cuidava dos criados e dos monges que vinham ao meio-dia. Ela também era devota do Dhamma, assim como seu irmão, que havia sido um dos primeiros discípulos leigos do Buda. Anatapindika tinha 4 filhos, 3 filhas e 1 filho. 2 das filhas, a Subhada maior e a Subhada menor, estavam imersas no Dhamma como o pai e haviam alcançado a entrada na correnteza.
E assim como o pai nas questões espirituais, também o era nos assuntos mundanos. Ambas eram felizes no casamento. Mas a filha mais nova, Sumaná, superava até mesmo o restante da família em sabedoria profunda. Ao ouvir um discurso do Buda, rapidamente atingiu o segundo estágio de iluminação, tornando-se uma Sakadagami, que retorna uma vez. Ela não se casou, mas não por ter renunciado ao casamento. De fato, quando via a felicidade de suas duas irmãs, sentia-se triste e solitária. Sua força espiritual não foi o suficiente para superar sua depressão. Para a profunda tristeza da família, ela definhou, recusando-se a comer, morrendo de inanição. Renasceu no céu de Tuzita, um dos céus mais elevados do reino sensorial, onde teve que purgar os resíduos de sua dependência dos outros, seu último desejo voltado para fora. O único filho de Anathapindika, Kala, o escuro, foi, a princípio, um fardo para o lar paterno. Não queria saber nada sobre o Dhamma e mergulhava completamente nos negócios. Um dia o pai incentivou a observar um dia de Uposatha, oferecendo-lhe 1000 moedas de ouro se ele cumprisse o Uposatha. Kala concordou e logo achou relaxante tirar um dia de semana de folga para aproveitar a companhia da família. Por isso, as regras de jejum do Uposatha não pesaram muito para ele. Depois, o pai fez um segundo pedido, oferecendo outra milha de ouro se fosse ao mosteiro aprender um verso do Dhamma de cor na presença do mestre. Kala concordou alegremente. Isso se tornou o ponto de virada da sua vida. Cada vez que Kala aprendia um verso, o Buda fazia com que ele entendesse erroneamente, para que tivesse que ouvir novamente com atenção total. Ao se concentrar no significado, foi subitamente tomado por uma profunda inspiração pelos ensinamentos e atingiu a entrada na correnteza ali mesmo. A partir daí, sua vida diária se tornou nobre e rica, assim como no caso do pai. E ele também se tornou um grande benfeitor da ordem, sendo conhecido como o Pequeno Anathapindika. Kala era casado com Sujata, irmã da famosa devota leiga Visakha. Sujata era muito orgulhosa de sua linhagem familiar e de sua riqueza de ambos os lados. Como sua mente girava apenas em torno dessas futilidades, ela se sentia interiormente insatisfeita, infeliz e rabugenta, e extravasava sua infelicidade nos outros. Tratava todos com aspereza, espancava os servos e espalhava medo e terror por onde passava. Nem mesmo seguia as regras de respeito no relacionamento com o sogro e com o marido, algo fundamental na sociedade indiana. Um dia, após a refeição oferecida em sua casa, o Buda estava dando um discurso, quando se ouviram gritos e berros vindos de outro cômodo. O mestre interrompeu a fala e perguntou a Anathapindika a razão daquilo, que soava como os gritos barulhentos de pescadores. O chefe de família respondeu que era sua nora, repreendendo os criados. Disse que era uma magera, que não se comportava corretamente com o marido nem com os sogros, que não dava esmolas, que era infiel, descrente e causadora de constantes conflitos. Então, algo incomum aconteceu. O Buda pediu que ela fosse chamada. Quando ela se apresentou diante dele, ele perguntou qual dos 7 tipos de esposa ela gostaria de ser. Ela respondeu que não compreendia o significado disso e pediu mais explicação. Então o iluminado descreveu em versos os 7 tipos de esposa. De mente odiosa, fria e sem coração, cobiçando outros, desprezando o marido, que deseja matar aquele que a comprou, essa esposa é chamada de assassina. Quando o marido adquire riquezas por meio do ofício, comércio ou lavoura, ela tenta roubar uma parte para si. Essa esposa é chamada de ladra. Gula preguiçosa, inclinada à ociosidade, rude, feroz, grosseira nas palavras. Uma mulher que intimida seu próprio provedor. Essa esposa é chamada de tirana. Aquela que é sempre prestativa e gentil, que guarda o marido como a mãe ao filho e protege com zelo os bens que ele ganha, essa esposa é chamada de mãe. Aquela que respeita profundamente o marido, como a irmã mais nova ao irmão mais velho, que humildemente se submete à vontade do marido, essa esposa é chamada de irmã. Aquela que se alegra ao ver o marido, como um amigo ao reencontrar outro amigo, bem educada, virtuosa, devotada, essa esposa é chamada de amiga. Aquela sem raiva, temerosa da punição, que suporta o marido sem ódio e se submete humildemente à sua vontade, essa esposa é chamada de serva. O tipo de esposa.
chamado Gessacina Ladra e Tirana, com a dissolução do corpo, renascerão nas profundezas do inferno. Mas as esposas como mãe, irmã, amiga, e a esposa chamada de serva, firmes na virtude, há muito contidas, com a dissolução do corpo vão para o paraíso. Então o abençoado perguntou diretamente: esses Sujata são os 7 tipos de esposa que um homem pode ter. Qual deles você é? Profundamente comovida, Sujata respondeu que, a partir daquele momento, se esforçaria para ser uma serva do marido. As palavras do iluminado haviam-lhe mostrado como se conduzir como esposa. Mais tarde, ela se tornou uma fiel discípula do Buda, a quem era eternamente grata por sua salvação. A notícia da conversão de Sujata se espalhou rapidamente. Uma noite, quando o Buda entrou no salão de palestras e perguntou aos monges sobre o que discutiam, eles disseram que falavam sobre o milagre do Dhamma, demonstrado pela habilidade do iluminado em transformar a antiga dragona do lar, Sujata, numa esposa encantadora. Então o Buda contou que já havia a domado em uma existência anterior. Naquele tempo, ela havia sido sua mãe, e ele a impedira de gritar e dominar os outros. Ela havia sido sua mãe, e ele a impedira de gritar e dominar os outros por meio de uma comparação entre os odiosos corvos e os doces pássaros cantores. Por fim, é feita menção a um sobrinho de Anathapindika. Ele havia dado uma fortuna de 40 milhões, mas vivia de forma dissoluta, bebendo, jogando e esbanjando sua riqueza com artistas, mulheres e amigos interesseiros. Quando esgotou a herança, pediu apoio ao tio rico. Anathapindika lhe deu 1000 moedas de ouro e orientou que usasse o valor para iniciar um negócio. Mas ele desperdiçou tudo de novo e voltou à casa do tio. Dessa vez, Anathapindika lhe deu 5 vezes mais do que antes, sem impor nenhuma condição, mas como um corte definitivo. Contudo, mesmo avisado que seria a última ajuda, o sobrinho não mudou seus hábitos perdulários. Na terceira vez que implorou por dinheiro, Anathapindika lhe deu apenas 2 peças de roupa. Ele também as desperdiçou e teve a ousadia de pedir ajuda uma 4ª vez. Dessa vez, porém, foi expulso. Se tivesse vindo como um mendigo comum e não como um sobrinho exigente, certamente não teria saído de mãos vazias da casa de Anathapindika. Mas não era esmola o que ele queria, era dinheiro para esbanjar. Por ser preguiçoso e teimado demais para ganhar a vida e por não estar disposto nem mesmo a mendigar, morreu miseravelmente. Seu corpo foi encontrado junto ao muro da cidade, jogado no lixão. Quando Anathapindika soube disso, perguntou a si mesmo se poderia ter evitado esse fim trágico. Contou a história ao Buda e perguntou se deveria ter agido de forma diferente. O Buda, no entanto, dissipou suas dúvidas, explicando que aquele sobrinho fazia parte do pequeno grupo de pessoas insaciáveis que são como potes sem fundo. Ele pereceu por conta do próprio comportamento imprudente, assim como já havia acontecido com ele em uma vida anterior. Anathapindika e seus amigos. Depois que Anathapindika alcançou a entrada na correnteza, ele comprometeu-se de forma inabalável a observar os preceitos, a manter a pureza mental e se empenhar em elevar espiritualmente os que o rodeavam. Assim, viveu em pureza entre pessoas com mentalidade semelhante. Não apenas sua família imediata, mas também seus empregados e servos se esforçavam para praticar a generosidade, manter os 5 preceitos e observar os dias de Upostha. Sua casa se tornou um centro de bondade e boa vontade, e essa atitude se espalhou para seu ambiente, seus amigos e associados. Ele não impunha suas ideias aos outros, nem fugia dos problemas da vida cotidiana. Alguns detalhes de sua vida naquela época são relatados nos textos. Certa vez, um grupo de companheiros de bebida em Savatthi ficou sem dinheiro. Enquanto pensavam em como conseguir mais aguardente, um deles teve a ideia de drogar o rico Anathapindika e, quando ele estivesse inconsciente, roubá-lo. Sabiam que ele sempre seguia uma determinada rota para visitar o rei, e por isso montaram uma pequena venda de aguardente ao longo do caminho. Quando Anathapindika passou, convidaram para tomar um gole com eles. Mas ele pensou consigo mesmo: como um devoto seguidor do iluminado pode beber aguardente? Ele recusou o convite, seguindo seu caminho até o palácio. Os beberrões depravados tentaram seduzi-lo novamente em seu caminho de volta. Então ele os enfrentou diretamente e disse que eles mesmos não queriam beber a bebida que haviam preparado, pois ela continuava intacta como antes. Estariam planejando fazê-lo desmaiar e roubá-lo?
Quando os confrontou corajosamente com essas palavras, fugiram apavorados. Anathapindika sabia distinguir entre sua própria observância do preceito de não consumir bebidas alcoólicas e o comportamento dos outros. Por exemplo, um de seus amigos era comerciante de bebidas alcoólicas. Apesar disso, Anathapindika manteve a amizade. Certa vez, quando o vendedor de vinho sofreu uma grande perda de mercadoria devido à negligência de um funcionário, Anathapindika mostrou-se totalmente solidário e tratou seu amigo como qualquer outro que tivesse sofrido uma desgraça. Ele mesmo dava o exemplo, mas não impunha seus hábitos aos outros nem os repreendia por suas falhas. Em outra ocasião, Anathapindika estava em uma região onde havia risco de cair nas mãos de ladrões. Preferiu suportar o incômodo de viajar à noite a se expor ao risco de um ataque. Ele seguia fielmente o conselho do Buda de que certas coisas devem ser superadas pela fuga, sem demonstrações de falso heroísmo. Anathapindika evitou ser roubado de outras maneiras também. Tinha um amigo infeliz com o infeliz nome de Kalakani, que significa pássaro azarado, com quem ele era amigo desde a infância. Quando esse amigo precisou de dinheiro, Anathapindika o ajudou generosamente e lhe ofereceu um emprego na sua própria casa. Seus outros amigos o criticaram por isso. O sujeito tinha um nome inauspicioso e vinha de origens humildes. Mas Anathapindika os repreendeu, dizendo: "O que há em um nome? Os sábios não ligam para as superstições." Quando Anathapindika viajou a negócios, deixou sua casa sob os cuidados desse amigo. Alguns ladrões ouviram que lhe haviam partido e planejaram um roubo. Quando cercaram a casa, o vigilante pássaro azarado tocou tambores e fez tanto barulho que parecia haver uma grande celebração acontecendo. Isso convenceu os ladrões de que o dono de casa ainda estava lá. Então largaram suas ferramentas e fugiram. Quando Anathapindika soube disso, disse aos seus amigos: "Viram? Aquele pássaro azarado me prestou um grande serviço. Se eu tivesse dado ouvido a vocês, já teria sido roubado." A maioria dos amigos de Anathapindika era religiosa, embora alguns venerassem diversos ascetas itinerantes que representavam as muitas seitas e crenças existentes na Índia daquela época. Um dia, Anathapindika sugeriu que um grande grupo de seus amigos fosse ouvir o Buda. Eles foram de boa vontade e ficaram tão tocados pelo discurso do iluminado que se declararam seguidores. A partir de então, passaram a visitar regularmente o mosteiro, faziam doações e observavam os preceitos e os dias de Uposatha. Mas assim que o Buda deixou o Savatthi, eles abandonaram o Dhamma e voltaram a seguir os outros ascetas com que tinham contato diário. Vários meses depois, quando o Buda retornou a Savatthi, Anathapindika levou novamente os seus amigos para vê-lo. Dessa vez, o iluminado não apenas apresentou os aspectos edificantes da sua doutrina, mas também advertiu os seguidores de que não havia proteção mais abrangente contra o sofrimento no mundo do que o refúgio tríplice no Buda, Dhamma e Sangha. Essa oportunidade era rara no mundo e quem a desperdiçasse lamentaria profundamente. Aqueles, porém, que tomassem refúgio na tríplice joia escapariam das regiões infernais e alcançariam um dos 3 destinos felizes: um bom renascimento humano, uma morada celestial ou Nibbana. O Buda desafiou esses comerciantes a reconsiderarem suas prioridades, a reconhecerem que a fé nas tríplices joias não era um luxo descartável, que não podia se abandonar quando deixava de ser conveniente. Falou da futilidade dos muitos falsos refúgios a que as pessoas recorrem, que não protegem proteção genuína, apenas alívio superficial. Quando suas mentes se tornaram receptivas ao que ele dizia, revelou-lhes o ensinamento único dos iluminados, as 4 nobres verdades: o sofrimento, sua origem, a cessação e o caminho, e ao final do discurso todos atingiram entrada na correnteza. Assim, a realização de Anathapindika também se tornou uma bênção para seus amigos. Tem mais uma parte, mas aí a gente faz na semana que vem. Então, novamente, né, essas histórias dos discípulos, né, para a gente ter alguma coisa para se comparar, algum padrão, algum modelo. Dentro da esfera dos leigos. De como lidar com situações
complexas, né? Você vê, mesmo ele, devoto do Dhamma, tinha um filho lá que não estava nem aí para nada. E aí usou até de meios meio... Algumas pessoas se sentiriam talvez... A gente poderia achar estranho, né? Tipo, não, de comprar o filho para ir lá no mosteiro aprender um verso. Você vê, meios hábeis para a pessoa se cair na realidade, né? E funcionou no final, né? Apesar da pessoa ter que usar dinheiro para convencer o filho a ir no mosteiro, para praticar, para ter interesse pelo Dhamma. Como lidar com pessoas que não seguem os preceitos, sobre como lidar com riscos. Não é pensar que, tipo, medo é uma quileza, logo eu vou sair na rua 2 da manhã andando por aí sem medo. Não é muito sábio, né? A chance de você ser assaltado é grande em São Paulo. Então, melhor evitar. Do que querer fazer, o Buda falou, cena de falso heroísmo, né? De herói e achar que pode tudo. De ver como que... Qual que era o envolvimento diário desses leigos, né? Tudo bem, o mosteiro ficava lá em Savatthi, né? Então era como se tivesse um mosteiro perto da capital de São Paulo, que no caso o mosteiro fica um pouco mais longe, né? Não fica uma distância andável de São Paulo, né? Então tem que... um pouco mais difícil, né? Para quem mora em São Lourenço é mais fácil, né? Tem mais oportunidade de ter algo perto, né? Então, pra gente, a gente tem essa distância, né? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que, mas assim, buscar outras formas de interagir com a Sangha, né? Envolver-se com a Sangha, né? Dedicar algum tempo a isso, se a gente tem disponibilidade, tem recurso, tem interesse, se sente inspirado a isso. Seja indo visitar, seja praticando lá, seja se envolvendo com a lista do Pindapata, né? Oferecendo a refeição, oferecendo para alguém oferecer a refeição lá no mosteiro, ou então oferecendo com os tratamentos médicos e coisas do tipo. Ou então contemplando itens que o mosteiro precisa, adquirindo, enviando, arranjando algum jeito de enviar para o mosteiro. Fazer o que dá, que a gente consegue nas nossas capacidades, nas nossas limitações. Exatamente que era milionário, outro nível. A gente não tem esse mérito para fazer isso, não tem esse para. Não dá para querer imitar. A gente pode tentar fazer o que dá para fazer nas nossas capacidades. Esse mosteiro de Jetavana, né, tipo, ele foi tão bem construído, né, que ele existe, o local existe até hoje. Tem lá as ruínas das construções. O cimento não foi porcaria, a estrutura não foi porcaria, não. Olhando no Google Maps dá pra ver certinho lá. Tem até a árvore boja que o Anathapindika plantou, que o coordenado lá pelo Ananda lá, tá lá. Mesmo lugar. É um lugar que as pessoas visitam quando... Não é um dos 4 locais sagrados, né? Mas é um outro local bem auspicioso de se visitar, se alguém um dia for lá.
bosque de Jeta, o parque de Anantapindica, o mosteiro de Anantapindica ainda existe, ainda está lá. Tudo bem, só tem a base das construções, mas se pensar, opa, o Buda passou 19 vastas aqui, né? Todas aquelas histórias, aqueles sutras, quantos sutras a gente já leu que começava dessa forma, né? Tudo isso aconteceu aqui, nesse local. Tem um efeito na mente pensar isso. O próprio Buda, acho que no Mahaparinibbana Sutta ele falou alguma coisa desse tipo, né? Que tipo, pessoas que têm tendência para fé, né? Tipo, essa coisa de visitar os 4 locais, né? O local onde o Buda nasceu, o Buda se iluminou, o Buda Mahaparinibbana, onde ele deu o primeiro discurso. Tipo, você não precisa nem... Para pessoas com esse tipo de tendência, né? Tipo, só de pensar a respeito, você pensar, eu tô num lugar que o Buda passou por aqui, né? Tem um efeito na mente, dá para sentir na hora, só de pensar isso. Aí você imagina o que é estar num lugar. Não que isso vai ser o gatilho da iluminação também, né? Para criar expectativa falsa. Mas também, tipo, é uma experiência que pode ser útil para algumas pessoas. Também vê essa questão de como que certas situações, né, interessante essa história também, a questão de como que certas situações, por mais que a gente queira o bem da pessoa, não se resolve. Você vê a história do sobrinho do Anantapindika, né, tipo, ele tinha uma tendência mal direcionada. Aquela pessoa que esbanja dinheiro, gastona, e tipo, você vê, não é falta de ter dinheiro. Você dá dinheiro na mão da pessoa, a pessoa torra. A pessoa não consegue administrar. A pessoa não tem capacidade disso. E a pessoa afunda no poço. Afunda ainda mais. A pessoa acha que o problema dela é dinheiro, mas na verdade ela não vê que o problema dela é a mente dela. A mente descontrolada dela. Se der R$1 milhão na mão da pessoa, a pessoa torra. A pessoa não consegue administrar aquilo. A pessoa não consegue fazer bom uso daquilo, usar com moderação, pensar no futuro, a pessoa simplesmente torra. E aí termina como morador de rua. Você vê no caso aquele sobrinho da Anantapindika, que o Buda falou, até em outra vida ele tinha feito coisa parecida, né? Foi só a continuação do episódio. Não é falta de querer ajudar, não é falta de metar, não é falta de compaixão, né? Tipo, você vê a gente tentou ajudar de uma vez, tentou 2. Você vê a pessoa continua, tenta com a mesma atitude, né? Tipo, não resolve. Você vê, o buraco é mais embaixo, né? A pessoa não tem... Falta para em certas áreas, né? Então, assim, a pessoa tem uma tendência que é muito difícil, né? Então, vê também que, tipo, você vê, não é questão de... Ah não, Anantapindika era um milionário, ele conseguia salvar todo mundo. Nem ele conseguia. Ele que é milionário não conseguia salvar esses parentes dele que era complicado. Esse parente dele que era complicado. O que dizer da gente? Então assim, também refletir sobre isso, né? Tipo, certos padrões mentais, assim, quando certas coisas começam a dar errado repetidas vezes, né? Assim, uma coisa que eu acho saudável de se pensar, pode ser que tenha algum karma envolvido aqui, o buraco é mais embaixo. Melhor não tentar fugir disso, né? Ficar correndo de um lugar para o outro, né?
problema vai junto. Se troca de lugar, o problema vai junto. Então fica o convite de refletir nessas histórias, né? Usar como inspiração, usar como modelo, como exemplo para a gente viver a nossa vida como leigo. Você vê, questão dos preceitos, questão dos dias de oposta, para quem tem oportunidade. É uma prática comum em países budistas. Tudo bem, talvez não dê para ir no mosteiro no dia de oposta, porque é longe. Talvez não dê para ir no centro de Dharma, porque não tem atividade. Mas talvez tentar algo em casa. Opa, no dia de oposta, então não vou me envolver, assim, fora o trabalho, não me envolvo com nenhuma tarefa distrativa, entretenimento, e observo os preceitos. Então, assim, dedique à prática, dedique a fazer mais cântico, estudar alguma coisa do Dhamma, fazer uma prática mais longa. Então são coisas que você vê, mesmo os leigos faziam na época do Buda. Na Tailândia, se for no mosteiro, tem muita gente que tem essa prática até hoje, né? Tipo, no mosteiro, a pessoa vai lá no dia de oposta e vai, fica o dia inteiro no mosteiro e depois vai pra casa. Pratica no mosteiro. A gente tem que fazer o que a gente tem, né? Não temos oportunidade, então a gente faz o que dá. Então é isso, o convite a refletir, experimentar essas coisas, ver o que dá pra fazer. E também ter essa noção de que tem coisas que não dá pra fazer, tem coisas que não dá pra ajudar. Não é o problema, não é dinheiro, o problema não é recurso. Às vezes o problema é a mente da pessoa já tá numa situação complicada. E aí dinheiro não resolve. A pessoa simplesmente pega aquele dinheiro, usa mal e fica pior ainda, faz mais besteira ainda e causa mais confusão ainda. Então, assim, você vê, nem tudo se resolve com essa forma. Tem coisas que o buraco é mais embaixo, né? A pessoa tá uma carga tão pesada, né, que não tem como alguém ajudar a boiar, né? Tipo, o negócio é muito pesado. A gente faz o que a gente dá, mas dentro do que é possível, dentro do que a gente pode fazer. Mas também abre mão de tipo, opa, aquela reflexão do que a gente fez sobre se eles são herdeiros de suas ações, donos de suas ações, tem a sua ação como árbitro, o que eles fazem para o mal para o bem serão os herdeiros. Então, essa coisa de que se eles têm sua própria carga, né? Tipo, a gente pode ajudar, mas assim, também tem noção dessa carga, né? Então, assim, não ter essa ideia de ser um salvador por aí, né? Porque aí não tem o parâmetro que o Buda e alguns mestres têm de, tipo, trazer a pessoa pro Dharma, ou tipo, é muito difícil. A pessoa vem por conta própria, a maioria das vezes, né? Tipo, trazer a pessoa pro Dharma, né? Tipo, a pessoa bem mal direcionada é muito difícil. Então, assim, não é um parâmetro que não é nosso. Então, a gente não tem como fazer isso. A gente abre mão também. A gente faz o que dá e abre mão. Pra também não se queimar com o sofrimento dos outros. Então é isso, fica o convite a refletir e testar nessas coisas, né? Experimentar e ver como a gente pode melhorar nossa prática como discípulos leigos.